Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Edésio, candidato a vereador por Duque de Caxias, e antes de mais nada quero agradecer todo esse apoio que eu venho tendo pelas ruas, em todos os lugares que eu entro sou muito bem recebido, então minha campanha está tomando uma força muito grande cada vez mais. Então agradeço a todos vocês que estão me apoiando e que estão declarando voto em mim. Tá? Muito obrigado. Dr. Edésio, 43444, Partido Verde, vereador Duque de Caxias. Muito obrigado. Agora eu queria falar dos projetos que eu falei que aos poucos vou falando. Primeiramente, vou falar do emprego. Nós precisamos de construir estratégias para o comerciante, para o trabalhador, para o informal. De que forma? Nós não precisamos entrar nessa política que vem dando muito errado de simplesmente dar incentivos fiscais e pronto, acabou. Nós temos várias saídas para o comerciante, para o industrial, para as empresas. Trazer novas empresas para cá, para Caxias. Abrir novos comércios. Aos comércios, por exemplo. Nós temos tantos bairros por aí e que precisamos que esses bairros tenham seus comércios próprios. Eu vejo por aí, eu ando muito pela cidade, eu vejo os pequenos comércios, os pequenos mercados, às vezes em áreas consideradas, de repente, como áreas residenciais. E as áreas residenciais precisam ter sua cota, precisam ser incentivadas, precisam ter um incentivo também financeiro para que tenham esse comércio próprio no local. Isso gera emprego, isso gera renda, isso faz circular a renda no bairro, no local, faz com que as pessoas não precisam se deslocar. Esse é um pequeno ponto de muitos pontos, muitas possibilidades que nós temos a fazer no sentido do emprego, trabalho e renda. A priori, assim, e de um momento, de uma situação mais focal, eu me dirijo assim, mais ao comércio, ao pequeno comerciante. Então essa é uma das questões que eu acho de suma importância, né? Aquela coisa de centralizada, de ter os comércios assim no local apinhado, tudo no local só, não, isso já acabou. Temos que levar isso para cada local, cada bairro, cada esquina, que as pessoas tenham tudo ali. Como eu vou falar também de saúde, de educação, de lazer, então nós temos que ter tudo por perto. Essa é a minha ideia, é o que eu quero lutar, é o que eu vou lutar quando eu estiver lá, enquanto vereador, representando vocês. Aos poucos eu vou falando, em outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre outras questões importantes que podemos fazer com que dê certo e que a nossa cidade fique cada vez melhor. Acredite em mim, Dr. Edésio Fernandes, 43444, Partido Verde, o seu vereador. Vote em mim, peço o seu voto, seu e de sua família, de seus amigos, de seus vizinhos, e que com certeza eu vou representar você, pensando em sua família, pensando em seu bairro, pensando em nossa cidade como um todo. Muito obrigado. Ainda falando do comércio, as pessoas falam muito do comércio informal, dos camelôs. Outro dia eu estava falando ali, no comício, que eu me lembro, não falei isso no comício, eu falei outras coisas, mas é que eu estou me lembrando, tenho essa memória, dos tempos que eu olhava pela minha janela, quando eu morava ali no edifício Armando Cristóvão, frente à estação de trem de Duque de Caxias, e eu tentava entender o que era aquilo das pessoas gritando olha o rapa, e um monte de gente correndo pelas ruas como se fossem bandidos, com seus produtos, verduras, brinquedos, roupas, coisas assim, que são o ganha-pão das famílias. Dali a pessoa tira o seu sustento.
ali ele alimenta uma família, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas. E só quem já trabalhou como eu na área social, só pessoas assim como eu, que trabalham na saúde, que ouvem todos os relatos diariamente das pessoas, das dificuldades que eu fui ver, principalmente quando eu trabalhei no social. Só assim você pode ter uma dimensão da dificuldade que essas pessoas passam, que não têm o que comer, não têm nada. E as pessoas ficam criando uma dificuldade. Eu acho que há um espaço para o comércio, para o comerciante, que nós vamos trabalhar isso. Eu fui comerciante também. Eu fui comerciário, fui comerciante. Eu já fiz muita coisa na minha vida. Então essa experiência que eu tenho, ela me fortalece. Ela faz com que eu tenha um entendimento muito grande das coisas. Então eu, por exemplo, estava outro dia falando ali, como eu já ia dizendo, na praça, que eu quando converso, eu ando por aí, pelas ruas, e quando eu converso com todas as pessoas, comerciantes, os moradores, as pessoas que passam, param comigo, conversam e me fazem perguntas, o que, que eu acho disso, como é que vai melhorar aquilo. Por exemplo, as pessoas ficam muito preocupadas, e aí como é que vai ficar a nossa situação? Eu dou um exemplo aqui, até de segurança, né? A gente anda pelos locais e se a gente não vê ninguém pela rua, eu estou até dizendo aqui um pouco agora das pessoas que trabalham depois que o comércio fecha, que isso não atrapalha o comércio. Eu sou de família de comerciantes hoje em dia, né? E já há muito tempo atrás. Então eu sei muito bem o que é isso, fui comerciante, então eu sou a favor do comércio do comerciante, mas a favor do trabalhador. Inclusive eu trabalhei com o Estado do Trabalhador. Eu fui do Centro de Referência do Trabalhador, trabalhei em defesa do trabalhador e, ao mesmo tempo, defendendo os direitos do comerciante. É tudo uma questão de lógica. Todo mundo tem sua razão. Basta você analisar situação por situação. Então, você passa por um local que, de repente, aquele local, se você não vê ninguém na rua, uma barraquinha, algum movimento, aquilo ali, primeiramente, é a declaração de morte do local e da cidade. As pessoas têm medo de passar ali, não passam ali. Quando você tem um movimento, você tem ali uma barraquinha de um pipoqueiro, um cachorro-quente, etc., alguém vendendo alguma coisa, e outra. Não pode ficar só nessa coisa, ou não pode, ou não deve, ou a gente pode incentivar, que não fique só também nessas coisas dos comércios, de vender esses produtos e tal, porque a gente tem que misturar isso à cultura, né? Artesanato, etc., né? E quem sabe formatar uma coisa que realmente seja uma coisa assim, um projeto que tenha um horário X, um espaço X para as pessoas fazerem cultura, quem sabe até é, teatro de rua, atividades artísticas de rua, misturada com comércio de rua e misturada também com comércio de quadros, comércio de artes plásticas. Então, esse caldeirão que a gente pode fazer não só nos lugares centrais, mas em todos os bairros. Em todos os bairros. Essa é a minha ideia de centralização. Quando eu coloco Dr. Edésio Fernandes 43444 por toda a Caxias, por todo o Caxias, porque a minha ideia é essa. Não é de focar só num bairro, também não é esquecer um bairro. Eu não quero ser vereador de um bairro só, porque eu quero olhar a cidade como um todo. Então, por exemplo, essa questão, eu mesmo, quando ando por aí, se eu vejo um movimento, eu vou para onde tem movimento. E não só isso, porque ali tem muita coisa útil para a gente. Então, se você mistura isso, coisas de artesanato, coisas de cultura, ali, esse movimento, essa coisa viva, como eu falei em outros vídeos, e pessoas trabalhando, gerando emprego, gerando renda para a família, você já está tirando um peso muito grande, você já está criando aí possibilidades. Outra, como o comércio, a gente pode gerar um terceiro turno para alguns comércios maiores, desde que seja garantido novos empregos dentro de uma cota, não só que as pessoas vão fazer um serão e tal, que tenha
Digamos, um shopping funciona às vezes até 11 horas da noite, meia-noite, e por que não, em alguns lugares, lojas, etc., tem a possibilidade de ter um terceiro turno. Obviamente, a quantidade de funcionários diminui e que não seja só que faça aquele rodízio de botar alguns funcionários que trabalham de dia à noite, que tenha também uma certa obrigatoriedade, entre aspas, isso tem que ser verificado, para que esse comércio possa contratar pessoas, que seja verificado, que seja uma cota para gerar emprego e renda. O comércio vai faturar mais, as pessoas vão ter empregos, mais empregos, e então a gente tem que pensar assim, se a gente usar a lógica, tudo dá certo. Então esses são mais alguns exemplos que eu dou das minhas ideias, que eu vou lutar e vou pedir e vou batalhar enquanto vereador. Vote em mim, doutor Edésio 43444, por uma Caxias melhor. Por toda Caxias e por todo Caxias. Muito obrigado. A cultura. Eu sou psicólogo, tenho formação no tablado, tenho uma diversidade de cursos, já dirigi, já fiz vários trabalhos, já montei um programa de televisão. Então, isso é uma coisa também, a menina dos olhos. Porque eu acho que com a cultura a gente cresce. Cultura e educação. A cultura tem que estar não só nos todos os bairros, não quero dizer todos os bairros, porque às vezes tem um bairro que é colado com outro, são bairros pequenos, mas assim, um conglomerado de bairro, a gente tem que pesquisar a densidade demográfica local, as necessidades locais, tem que fazer todo um estudo e a gente colocar ali. Por que não? Um teatro, um cinema ou um centro de artes ou de eventos onde possam acontecer uma diversidade de coisas, não só nas áreas centrais, mas sim por toda a cidade. Caxias não pode ter mais essa coisa de centro e periferia. A periferia, ela sofre muito porque as pessoas têm uma tendência a se focar só nas áreas centrais. Então, aqueles bairros periféricos, os bairros de fronteira, vamos dizer, o bairro dos Cavaleiros, ali que é colado com São João, outros bairros ali que são colados com Belfor Roxo, com Nova Iguaçu, fazem fronteira com Magé, eles acabam sendo esquecidos. E outras fronteiras, os bairros ali que tem terminam ali na Baía de Guanabara, né, ficam ali por Campos Elíseos, ali naquela região ali, o Beira-Mar, região ali um pouco do Jardim Primavera, que não é tão bem assim perto, mas assim, bem naquelas proximidades, mais lá para o lado da Baía de Guanabara, Saracuruna e etc. E outros bairros até que já têm novos nomes, tem muitos bairros agora assim, as pessoas já foram criando novos nomes, etc., que muitas pessoas desconhecem. Então, esses locais, eles tendem a ser esquecidos. Nós precisamos reverter essa lógica. Vamos lá no fundão, vamos lá atrás, vamos lá nesses locais que estão na fronteira e vamos agregar ele às áreas centrais. Vamos fazer isso para cuidar de todos, porque é muito chato quando você vai chegando, vai entrando, quando você vai chegando nos locais mais distantes, e você vê que esses locais vão ficando cada vez mais abandonados, né? E às vezes até locais na área central. Eu sei que o assunto se diversifica um pouco, mas eu não posso perder aqui o momento que de repente me vem à cabeça outras coisas. Para não perder aqui essa gravação, tem muitos bairros assim que eu passo que eu vejo muito abandonado. Bairros assim de enchente, que tem enchente, que são ali, que as pessoas constroem na beira dos rios, que as pessoas deixam construir, depois esse problema fica aí, nas enchentes. Então a gente tem que ver isso. Aqui em Caxias já tiveram alguns projetos onde teve toda uma mudança nessas áreas de enchente. Então isso tem que ser pensado. As pessoas não podem viver aí perdendo tudo que comprou em toda a sua vida em função de uma enchente, de uma chuva. Temos que pensar nessas pessoas que moram nos morros, em situações precárias,
em dificuldades ali, com qualquer chuva pode acontecer alguma coisa. Então nós temos que pensar na cidade como um todo, temos que ver essas questões das periferias, desses locais que acabam virando guetos. Eu gostaria de poder entrar em todos os lugares, eu quero entrar em todos os lugares para poder ver, porque se a gente, se o governante, se o legislador, seja de qual poder, executivo, legislativo, se a gente não puder chegar às áreas, a gente não tem como descobrir onde estão os problemas. Então, que essas portas sejam abertas para a gente poder chegar aos locais. Né? Porque acontece, às vezes, aqui eu não estou falando de Caxias, eu estou falando de qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil, onde, às vezes, essa questão que as pessoas, para se defenderem, para poderem ter sua vida, aqui não tem segurança, aqui não tem isso, elas acabam formando quase que uma comunidade paralela para se defenderem, para poder ter uma vida. Mas, na verdade, se você tiver as portas, se o governo tiver a porta de entrada, se os legisladores puderem chegar, eu não estou dizendo que há um impedimento, mas é lógico que em alguns locais a gente sente uma certa dificuldade, até um certo receio da gente poder ir, porque a gente tem que ir lá ver. Se está acontecendo ali, se ali tem valas negras, se ali tem problemas, se você não ver, fica difícil de você ir lá resolver. Então, que todos tenham as portas abertas para as pessoas que estão aí, candidatos, seja prefeito, seja vereador, para que elas possam chegar lá. E não só por influência de um de outro que vão poder deixar um ou outro chegar. Eu não estou aqui fazendo uma crítica dizendo que isso acontece efetivamente, mas há uma certa, assim, uma dúvida. E essa dúvida não é boa, porque é importante quando a gente faz uma coisa que a gente realmente vai simplesmente, sem a menor dúvida, a gente vai para lá, para aqui, para lá, sem a preocupação de que você está entrando no lugar, que aqui não pode entrar, e etc. Então isso é muito importante, que a comunidade se estabeleça aí com as pessoas e que elas, né, os líderes de comunidades, etc., que deixem entrar, que deixem, façam com que a gente vá, que levem a gente lá. Porque, na verdade, eu, por exemplo, eu acho que muitos querem é chegar nos locais e ver o que tem que fazer. E, obviamente, ter responsabilidade de ir lá e você poder verificar tudo que você pode fazer e ter todo um esforço para fazer aquilo. Não só esforço, mas efetivamente fazer. Bom, essa é outra coisa que faz parte da minha luta. Doutor Edésio, 43444, vereador, por Duque de Caxias, candidato. Conto com seu voto, dos seus amigos, da sua família, dos seus parentes, dos seus vizinhos. Repassem esse vídeo, essa ideia, que vocês têm uma pessoa com quem você pode contar, muito consciente e experiente. E com toda uma vontade. As pessoas querem mudança, querem pessoas novas. Estamos aí. Só não venham, não estou dizendo vocês venham, mas muita gente fala, não, isso é um local do espaço, um local de política onde as pessoas têm que ter muito dinheiro, têm que ter muito patrocínio, muitas coisas de você tem que se agregar, muitos políticos, muitos acordos. E não, eu sou uma pessoa independente. E você procura essas pessoas independentes, sabe por quê? Porque elas não têm rabo preso, não têm compromisso com ninguém. Quando chega lá, elas simplesmente vão fazer o que tem que fazer e não servir a pessoas que de alguma forma lhe ajudaram na campanha. Porque essas pessoas têm que ajudar a gente a ajudar o nosso povo. Doutor Edésio, 43444, por uma Caxias melhor, por todo Caxias, por toda Caxias e por todo Caxiense. Muito obrigado. Conto com seu voto. Bom, a questão da saúde. Eu trabalho na saúde e no serviço público em geral, serviço público e privado, há mais de 20 anos.
Então eu conheço muito bem dessa área das dificuldades, dos programas que não funcionam. O SUS é quase que perfeito desde que ele funcionasse, os programas, etc., e que houvesse realmente, não houvesse desvios e etc., que houvesse uma responsabilidade, um choque de gestão. Um choque de gestão para que tudo funcione de verdade, para que não haja desvios. Porque se o SUS funcionar direito, como ele está ali, o SUS é o Sistema Único de Saúde, o SUS é o Sistema Único da Assistência Social, que eu conheço muito bem ambos. Tudo funciona muito bem, desde que eles funcionem como devem funcionar. Mas o problema é que os programas são construídos e eles acabam não funcionando. E nós precisamos ter esses programas funcionando. Isso tem que ser cobrado, isso tem que ser visto, porque se ele for feito da forma que tem que ser e melhorado, obviamente, a cada dia, a gente vai ter tudo que a gente necessita. Agora, há uma necessidade desse negócio de ter um enorme hospital ali para tudo e as pessoas não têm como chegar a isso. Você precisa ter tudo nos bairros, você precisa ter um primeiro atendimento, um pronto-socorro, você precisa ter um posto de saúde, de atenção básica, onde você vai fazer suas consultas. Nem que você não tenha pessoal suficiente, mas você tem ali um clínico geral, outros profissionais básicos que minimamente eles vão te dar a primeira consulta e vão ver, não, isso aqui é só isso já resolve ali. Outros não. Isso aqui é uma coisa mais séria, eles já te fazem um